Você trabalhou por conta própria, ficou um tempo sem pagar INSS e talvez agora esteja se perguntando: será que vale a pena pagar as contribuições em atraso? A resposta depende de alguns fatores e impacta diretamente no valor e na previsão da sua aposentadoria. E hoje eu vou te mostrar quem pode regularizar, como fazer isso e quais são os cuidados que você precisa ter. Meu nome é Celise Beltrão, sou advogada especialista em aposentadorias aqui na Ingraço Advocacia e nesse vídeo eu vou te explicar quem pode regularizar essas contribuições em atraso, como fazer isso e quais são os cuidados que você precisa ter. Contribuições em atraso são aquelas que não foram pagas dentro do prazo para o INSS e geralmente uma contribuição vence no dia 15 do mês seguinte. O grande problema é que esse tempo não entra na sua contagem do INSS se não estiver quitado. Por isso, regularizar pode ser a chave para antecipar ou aumentar o valor do seu benefício. Só que não é todo mundo que pode fazer pagamentos em atraso para o INSS, mesmo se tiver plenas condições financeiras. Se você é um segurado facultativo, você pode fazer pagamentos em atraso se o atraso não for superior a 6 meses e se você já teve recolhimento anterior em dia nessa condição. Já se você é um contribuinte individual, você pode pagar qualquer tempo em atraso, só que dependendo do atraso, você precisa comprovar a atividade para o INSS. Mas atenção, porque se você foi um autônomo que prestou serviços para uma empresa desde abril de 2003, é a empresa que é responsável por fazer o repasse da contribuição para o INSS. Então, por mais que a empresa não tenha feito esse repasse, você não precisa hoje fazer esses pagamentos em atraso. Se você for MEI, microempreendedor individual, também pode pagar o DAS em atraso. Quem trabalhou de carteira assinada ou até mesmo quem trabalhou na informalidade não precisa fazer pagamentos em atraso para o INSS porque a responsabilidade nem era da pessoa. No caso dos facultativos, por exemplo, o desempregado, a dona de casa, o estudante ou o brasileiro que mora no exterior, para regularizar essas contribuições em atraso, basta acessar o site do INSS ou ir diretamente até o site da Receita Federal e gerar a guia. Lembrando que essa guia só terá validade se você tiver recolhimento anterior em dia nessa condição e se o atraso não for superior a 6 meses. Não pense que porque você pagou e o sistema aceitou o seu pagamento, isso terá validade para algum benefício ou aposentadoria. Já no caso dos contribuintes individuais, o procedimento depende de quando essa contribuição deveria ter sido paga. Contribuições que venceram há menos de 5 anos, é possível acessar o site da Receita e gerar essas guias também. Mas é sempre importante guardar documentos que comprovam que de fato você exerceu atividade, porque se o INSS desconfiar e pedir comprovação e você não conseguir comprovar, pode jogar dinheiro fora. Já se essas contribuições são de mais de 5 anos atrás, elas são chamadas de indenizações. E primeiro você precisa comprovar a atividade para depois poder fazer o pagamento da guia, que é o próprio INSS que disponibiliza. Existe inclusive um procedimento específico dentro do INSS que se chama calcular período decadente. Pode ser que você solicite o reconhecimento de um período de 5 anos e o INSS reconheça que você só pode pagar 2 anos. E tem um detalhe, nesses casos de contribuições de mais de 5 anos para os contribuintes individuais, sejam autônomos ou então empresários, a pessoa não escolhe com quanto ela vai pagar o INSS em atraso. Existe uma regra de cálculo própria, que leva em consideração a média das suas contribuições. Então, se você tem uma boa média, a sua contribuição em atraso vai custar caro, porque além de ter o pagamento do mês a mês, se for a partir de outubro de 96, tem juros e multa. Mas uma coisa é poder fazer um pagamento em atraso e, com certeza, essa é a primeira pergunta que vocês devem se fazer. Mas acredito que a mais importante é: será que vale a pena? E a resposta é que depende do seu caso. Pagamentos em atraso podem ser extremamente vantajosos em algumas situações. Você está perto de se aposentar e esse tempo faz diferença. Você quer aumentar o valor da sua aposentadoria, já que atualmente, quanto mais tempo de contribuição você tem, mais você pode ganhar.
Você quer fugir do fator previdenciário ou então entrar em uma regra mais benéfica? Ou ainda você quer antecipar uma possibilidade de aposentadoria? Só que muita atenção, porque em alguns casos o custo disso pode ser extremamente alto. Por isso que antes de fazer qualquer pagamento em atraso para o INSS, você precisa fazer um planejamento para saber se realmente vale a pena e se no seu caso aquele valor que você vai investir vai te trazer um retorno efetivo. E além disso, dependendo da regra em que você pretende se aposentar, o INSS pode barrar essas contribuições no cálculo da sua aposentadoria. Por mais que seja o próprio INSS que tenha te dado essa guia de pagamento, ele barra a depender da regra em que você está se aposentando. Contribuições pagas em atraso de meses que venceram antes da nossa reforma da Previdência de 2019, não são aceitas pelo INSS para as regras de direito adquirido, regra do pedágio de 50% e regra do pedágio de 100%. Porque essas duas regras de pedágio levam em consideração o tempo que você tinha na data da reforma de 2019. Desde 2021, esse tem sido o entendimento do INSS e recentemente, até mesmo na Justiça, tem decisões que estão vedando o reconhecimento desses pagamentos em atraso para algumas regras. Isso torna o planejamento prévio ainda mais importante nesse momento. E existem alguns erros que podem te fazer perder tempo e dinheiro quando o assunto é contribuição em atraso. Pagar sem ter como comprovar a atividade, o INSS depois pode não validar essa contribuição. Escolher o código errado na AGPS, o que pode te gerar problemas futuros. Pagar em atraso para ter a carência nos benefícios em situações que as contribuições não terão validade para carência, ou então não consultar um especialista. Você pode pagar mais do que o necessário ou deixar de aproveitar um direito. Por isso, antes de emitir qualquer guia em atraso, consulte um advogado especialista para te auxiliar nesse processo. Existem diversos casos em que contribuições em atraso podem te ajudar a antecipar uma aposentadoria ou fazer com que você ganhe mais, mas todo caso precisa ser avaliado com muita atenção, já que existem inúmeras regras, inúmeras exceções também. Se você quer entender se no seu caso é possível fazer contribuições em atraso para o INSS, se elas terão validade e irão te ajudar de alguma forma a conquistar o benefício que você está buscando, clique no link na descrição e fale com um de nossos especialistas. E se esse conteúdo te ajudou, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe com quem também precisa saber dessas informações. E se você ainda ficou com alguma dúvida específica sobre o seu caso, comenta aqui embaixo que a gente pode responder em um próximo vídeo.